Estamos começando o primeiro Café com Mentoria e hoje veio uma pessoa especialíssima, um amigo, um irmão, um grande líder, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu admiro, que é uma referência para mim, Emerson Batistella. Obrigado, gente. Emerson, fala um pouco de você aí, irmão. Se eu falar de mim aqui, ninguém mais fala nada. Só Tô fala. brincando, eu falo demais, gente. Eu sou sempre assim. Café. É isso aí. Eu também vou tomar até um café agora, também, para comemorar aqui o momento. Emerson, como eu falei, Sim. cara, você realmente é uma referência. Eu não joguei confete. Você realmente é um grande líder, um grande homem de Deus, um grande pai, um grande esposo. Na congregação que você faz parte, você é um grande líder, uma referência. E você também é um grande empresário. Já conversamos algumas vezes sobre liderança. Fala a tua caminhada como líder. Fala a tua concepção de liderança, de empresário, de pai. Só fala, só vai. Bom, primeiro também queria agradecer, né, o convite. Assim, estou muito honrado de estar participando do primeiro, né, ser o first time aqui nosso, First né? time. Primeiro tempo do Sidão e meu. E espero que isso seja muito bom, que você me chame mais vezes no futuro. Com certeza. É a gente com mais bagagem, mais experiência, a gente sendo pessoas maiores e melhores. Com mais né? coisa para falar. Com mais coisa para falar, mais aprofundados. Né? Eu acho que o principal da vida é a união entre pessoas. Né? Eu creio que Deus une propósitos e não é à toa que a gente está junto, que a gente tem outros parceiros grandes, amigos grandes, irmãos grandes, líderes grandes acima de nós. Né? Verdade. Eu creio que em tudo Deus tem sempre um propósito. Né? E acho que o principal propósito é que a gente seja sempre pais melhores, maridos melhores, homens melhores, amigos melhores, servos de Deus melhores. Né? Eu ouvi não te cortando, já te cortando. Sim, sim. Eu vi algo esse dia, eu estava numa mesa de pessoas muito grandes, até eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E uma pessoa disse algo muito legal. Ele falou assim, quem vai para o mesmo destino se encontra no meio do caminho. Porque eu perguntei, por que a gente encontra pessoas do nada, que parece que é do nada, que não é uma coincidência, é uma cristocidência? Sim. E ele respondeu, cara, eu vou te responder o que me responderam. As pessoas que vão para o mesmo destino se encontram no meio do caminho. Você acredita nisso também? Eu creio com força. Todas as vezes que Deus me levantou para subir de nível, né? Subir degraus, né? Assim, tipo assim, você está aqui no nível, começando, tal, você está com um perfil de pessoas. Tem pessoas que vão subir com você, tem pessoas que vão subir mais que você, mas tem pessoas que vão ficar e tem pessoas que ainda descem. Né? Então, assim, eu sempre procurei prestar muita atenção nas pessoas ao meu redor, justamente para onde elas estão indo, o que elas estão enxergando, o que elas estão pensando. Isso sempre foi uma chave na minha vida para mudar mentalidade, mudar ambiente, mudar visão, direção e assim, sempre buscando em Deus, e Deus sempre abriu as portas nas pessoas certas. Eu me lembro que assim, até no meio aí, né, da história, há uns anos atrás, eu estava querendo comprar uma casa e eu ainda não tinha uma casa própria, eu estava vendo um terreno na rua, de uma casa na rua, e Deus me levantou pessoas para falar assim, não, cara, com esse investimento um pouquinho mais, você compra um terreno em condomínio. Até o Alexandre Balbo, nosso amigo, né? E assim, e ele falou, não, cara, pensa bem com as em condomínio, tal, não sei o quê. Eu falei, não, mano, eu não vou ter a condição de construir uma casa de condomínio. Ele falou, não, cara, vai nessa. Aí eu, buscando direção de Deus... O cara com mentalidade de multiplicação. Com mentalidade maior, exatamente. Se eu tivesse ouvido outras pessoas que falaram, não, esse terreno na rua que você está vendo é muito para você, o outro veio e falou assim para mim, não, você pode mais. Aí você sempre tem escolha. Né? Você tem escolha a Bíblia fala que você pode escolher o bem ou o mal, mas você também pode escolher o bom, o excelente, o ruim, o pior. Você tem, né? A Bíblia sempre fala, escolha o melhor, escolha o excelente. Você acha que o problema dessas pessoas que têm mentalidade de escassez é porque eles pautam a mentalidade nas circunstâncias? Sim, com certeza, limitação Porque própria. Você acabou de falar que na época você não podia. Não, eu não podia. E veio alguém e disse, cara, a ideia não é sobre o que você tem. A ideia é sobre onde você pode chegar. Exatamente. Mas volta pro terreno. Isso. E aí, assim, cara, mudou minha visão, fui pro condomínio, gastei pouca coisa a mais, a casa vale 3 vezes mais do que a casa na rua, né? Então, passaram-se anos, tudo. Mas se eu não tivesse dado ouvido a ele, eu não prestaria atenção, eu não teria ido, né?
E seria uma outra história. Indo para o condomínio, você tem outro perfil de... Você sobe o degrau com as pessoas que estão ao seu redor, né? Os seus vizinhos, seus amigos. Você começa a viver em outras rodas. Então você começa a enxergar mais alto também. Eu tenho academia, né? A Blue Fit, mas a academia ela tem 27 anos que eu tenho academia. Ela era trainers antigamente. Em que ano? 27 anos? Isso dá o quê? 98. 98. O O ano de nascimento da minha filha. tá vendo? Eita! Um ano ótimo. Um ano ótimo. Então, eu abri a academia, assim, cara, comecei pequenininho no fundo de uma tornearia, mas eu sempre tinha... Em Maringá? Em Maringá. Né? Assim, eu sou formado em economia, a gente nem falou isso, né? Eu não sou da área de educação física, eu sou economista, e assim, no curso de economia tinha uma matéria que chamava Elaboração e Análise de Projetos. Então, eu fiz um projeto, já um estudo de caso, para abrir uma academia em Maringá na época. Maringá não tinha nem 20 academias na época. Hoje deve ter mais de 350, beirando aí perto de 400, né? Mas graças a Deus ainda hoje a gente aumentou em todos os ramos também, sim. Não é só academia. E assim, desde que a gente entrou, a gente sempre teve entre os pontas, os players principais da cidade. Mesmo começando bem pequenininho, vendi o carro que eu tinha, tudo que eu tinha eu botei lá. E assim, graças a Deus deu certo. Então foram várias vezes reinvestindo, eu já tive buffet também paralelo, já trabalhei com eventos. Mas o buffet era o buffet junto com a academia, você tinha buffet ou foi antes? Isso, um pouquinho antes, mas isso. Aí eu encerrei o buffet e abri a academia, mas continuei trabalhando com eventos assim, cara, até era eventos eu cuidava da cozinha do Dr. Joshi Takahashi, os eventos dele de neurolinguística. Né? Então eu só ficava ouvindo. De neurolinguística, PNL. Ele dava treinamento PNL. Cara, um grande mestre mesmo nessa área aqui em Maringá. E a gente só ficava ouvindo a galera, né? Eu cuidando do meu time de cozinha e ouvindo eles, os treinamentos. Cara, falo pra você que deve ter sido uns 40 atendimentos, num período aí de uns 4, 5 anos. Isso me deu suporte que, assim, eu mantinha a minha casa com os eventos e tudo que era da academia ficava na academia. Então eu consegui crescer, né? Porque eu não precisava comer dela. Até chegar ao ponto que eu saí dos eventos e fiquei só com a academia. Você conseguiu construir um capital de giro. Sim. Não tirava dinheiro. Não precisava tirar, então ela conseguiu... Comecei pequenininho e foi crescendo. E assim, passando os anos o mercado vai mudando. A gente tem a Associação das Academias em Maringá, o NUS, eu fui um dos fundadores. Fui presidente do Sindicato Patronal das Academias também de Maringá. A gente ajudou a abrir o Sindicato Patronal de Londrina. E a gente foi crescendo no mercado. E assim, só que chegou um momento que o nosso mercado mudou, né? São 27 anos, há 18 anos atrás eu comecei a olhar, falei, cara, isso aqui não vai dar legal, né? Não está indo para um caminho legal. Aí começaram as redes. Eu me lembro que a maior rede, não vou falar o nome dela, eu tentei entrar no começo dela, quando ela tinha 6 unidades, e os caras me ignoraram com força. Maringá, cara pequeno, novo, né? Me ignoraram com força, mas eu de olho nela. Até que um dia eu recebi um convite para um evento em São Paulo e conheci o pessoal da Blue Fit, né? E você assim, já conhecia a Blue Fit? Ela já era... Não, ela tinha só 17 unidades. Mas ela já tinha alguma notoriedade? Ou... Tinha. Assim, ó, eu tinha ouvido falar que ela era a nova grande player do mercado. Entendi. Então, assim, que ela vinha para bater a número 1. Vinha para brigar com a número 1. Até então, ninguém tinha conseguido brigar com eles. Mas assim, e aí eu conheci o pessoal, houve uma oportunidade, Deus criou uma situação e a gente conheceu a galera e a gente acabou se tornando o primeiro franqueado deles no país. Né? E assim, foi uma virada de chave, porque o pessoal falava, pô, você vai jogar fora uma marca própria, 18 anos, na sua marca e vai pagar para entrar na dos outros? Eu falei assim, cara, é a hora de fazer isso, não era a hora de empreender, é a hora de arriscar. Então assim, não era a hora de recuar, era uma hora de avançar. Eu jogar minha marca, meu nome fora, não era um recuo, era um avanço para entrar em algo maior. Porque, na verdade, o Emerson, na verdade, não é jogar fora, né? Não, a bagagem está toda bagagem dentro da gente. Em você, né? Isso. É você que carrega. Sim. Então, independente se você está numa franquia onde você estiver, o diferencial sempre vai ser o ser humano. Isso. Independente de onde você estiver, em franquia ou fora de franquia. Sim. O diferencial sempre vai ser o ser humano. Todo mundo fala dessa nova era da digitalização. Mas sempre o diferencial vai ser o ser humano.
Sim. Eu vejo no mercado digital, por que tem pessoas... Não vou nem falar das pessoas que fazem muito dinheiro, porque tem muito picareta no mercado. Sim, sim. Tem muitas pessoas trabalhando sem critério nenhum, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que estão trabalhando com critério e estão tendo sucesso. Por quê? Porque o diferencial sempre vai ser o ser humano. Eu acho que é isso. Sim, sim, com certeza. Porque assim, a bagagem é sua, você vai adquirindo. Eu me lembro que nessa transição, até fiz mentoria com um rapaz, a gente tinha uma consultoria de São Paulo que trabalhava com a gente e ele aplicou aquele livro Cavaleiro Preso na Armadura Enferrujada. Bem na época que eu recebi a proposta de mudança de negócio. Isso foi uma virada de chave pra você. Sim, foi na hora certa. E na hora certa. Tipo, se eu tivesse lido um ano antes ou um ano depois, não servia. Foi assim, na mesma questão de semana, sabe? Eu estava lendo o livro, eles estavam fazendo uma mentoria comigo em cima desse livro, e nisso apareceu a oportunidade. O pior que, como o outro era meu consultor, eu não podia nem falar para ele que eu estava saindo dele para entrar numa franquia, mas que o trabalho dele comigo mudou minha mentalidade na época, para poder virar essa chave. Intervenção de Deus, meu filho. Exatamente. Deus interviu sim, e ele usa quem ele quer para fazer a intervenção. Tudo na minha vida foi com oração e jejum. Sempre. Desde a primeira academia, desde a minha esposa, desde da cura do meu filho. Eu acredito nisso. Essa casa, essa questão da casa mesmo. Deus usou outras pessoas que hoje andam com a gente. 10 anos atrás, ele falou sobre isso e hoje ele anda com a gente. Que é aquela história, isso. Quem vai para o mesmo destino se encontra no meio do caminho. Isso, e a gente tá junto de novo, andando junto de novo. Então, assim, Deus une propósitos, Deus abre as portas e Ele conecta as pessoas certas. Né? Desde que você esteja na dependência, esteja ligado, sensível para ouvir a voz. Isso. Então, assim, cara, é muita... E o medo quando surgiu a Bluefit? Tá, foi enorme, né? Mas aí que tá, aí fui para oração e jejum mesmo, né? E aí tinha várias questões, o medo meu e lidar com o medo da minha esposa e as objeções da equipe, dos colaboradores, do mercado, dos clientes. Então assim, primeiro tive que tratar o meu, mas o livro ajudou e a mentoria na época ajudou muito, né? Era o Vitor, um consultor de São Paulo. Ó, Vitor, um abraço. E assim, foi trabalhando ali meu coração primeiro, e orando, jejuando, eu tive uma direção clara de Deus. Aí depois o segundo passo era convencer minha sócia, né, aquela que manda de verdade, né, a dona Vívia. Que é a patroa. Aí, Vívia, um beijo também. Te amo, Deus abençoe. Aí dona da minha vida. Construiu o telhadinho. Claro. Quem não planta, não colhe. Exato. Então tem que semear o dia inteiro para tentar colher alguma coisa. Sempre. Semear sem cessar e orar. Exato. E ela, na época, concordou de prima ou não? Não, foi um tempo também. Eu tive que aumentar o jejum e oração também, mas aí Deus foi... Ela falou assim, não, até a gente voltou a conversar esses dias, que ela falou que eu falei que ela era contra. Ela falou, não fui contra. Eu só queria pensar um pouco mais e esperar um pouco mais. E ela ainda também falou assim, eu te falei que o que você decidir está decidido. Mas a minha conversa era... Mas aí, assim, o que eu te falei, o que você decidir, está decidido, é tipo assim, se der ruim, eu sei que se dane. Não é bem assim. Isso. Aí a minha luta era essa, era convencer ela a estar comigo no barco. Não é ela falar assim... Porque, assim, é aquela história de liderar em casa. Eu creio que se a sua casa não estiver em ordem, nada vai estar em ordem. Você pode estar super bem na vida profissional, você pode estar super bem com amigos, né? E a sua casa está um caos. Então, assim, cara, primeiro, constrói sua casa, relacionamento com a sua família, relacionamento com sua esposa, seus filhos, cara, sogro, sogra, pai, mãe, irmão, cunhado. Minha filha ficou noiva sábado, né? Parabéns. Obrigado. Foi lindo. Eu tô aqui pegando a sua vibe, né? Sua filha casou esses dias, eu tava lá. Quando você precisar de consolo, que você sabe o processo, você liga para mim. Um ajuda o outro, né? Eu te ajudei ali, você me ajuda aqui e vamos embora. Ô Emerson, sobre o que você falou da parte empresarial, você começou a falar de família. Eu queria porque como eu trabalho mentoria sobre liderança, você falou muito bem assim, um mentor entrou na minha vida e me guiou por algo e acelerou um processo que poderia demorar ou poderia até nem acontecer. Tá. Provavelmente não aconteceria. Tem muitas pessoas que têm pré-conceito com mentoria, com consultoria, porque eu já ouvi de muitos clientes meus, eu trabalho com mentoria comercial, com liderança, eu trabalho com mentoria pessoal de pessoas,
Eu ativo a liderança nas pessoas e nas empresas. E eles falam assim, porque a maioria desse povo trabalha com isso, a maioria é picareta, e eu sempre tenho que falar, deixa eu te explicar, em toda área, em todo ramo, vai ter pessoas mal intencionadas e as pessoas bem intencionadas. Sim. Então fica claro, não vou nem entrar no assunto que é isso. Mas você falou sobre liderança em casa. Eu já dei mentoria para muita gente e eu caminhei com essas pessoas e levei essas pessoas a terem resultado em sua plenitude. Por quê? As pessoas seguiam muito por um indicador, que normalmente é o dinheiro. Sim. Infelizmente, tem muita gente mal intencionada nas redes sociais porque só fala de dinheiro e a maioria das pessoas que compra esses cursinhos é para ficar rico sem nenhuma esforço, sem nenhum esforço, sem nenhum empenho, sem nenhuma renúncia. Então, assim, é mais ou menos assim, eu quero ganhar dinheiro fácil, que curso que eu compro? Isso não existe. Sim. Porque tudo aquilo que você faz que é com facilidade só gera pessoas imaturas. Então, eu já mentorei muito empresário, que eu entrava na empresa da pessoa e ele dizia, olha, eu quero que você organize a minha empresa, eu quero que você organize tudo e eu quero que você faça eu ser mais próspero, ganhar mais dinheiro. Como que eu faço para ganhar mais dinheiro? E eu falava sempre assim, como que você vive com a tua esposa? Aí o cara fala assim, ué, mas o que tem a ver viver com a minha esposa? Eu falo, cara, a Bíblia fala que o marido que maltrata a sua esposa, que Deus rejeita a sua oração. Pautado que cada 10 orações de um homem, 11 é pedir umas coisas, pelo menos normalmente é assim, se Deus rejeita essa oração, eu falava sempre para essa pessoa, irmão, você está pedindo um monte de coisa que Deus não está nem ouvindo. Aí esse cara sempre falava assim, esse empresário ou essa empresária, tá? Porque tem muita mulher também que tem que se colocar no seu lugar, no sentido de ajudadora, no sentido de liderança dentro da sua casa. Sim. Cada um tem o seu papel. E aí esse tipo de gente, eu começava a mentorar e eles começavam a prosperar em todas as áreas. Só que em vez de eu trabalhar primeiro na empresa, eu trabalhava essa parte, na parte emocional, na parte espiritual, na parte do casal, da família. Você falou algo aqui, por isso que eu peguei esse gancho. Você falou assim, é muito importante a pessoa estar com a família organizada para ele ser próspero nos negócios. A minha pergunta para você, você acredita, na sua visão, que é possível um empresário, uma empresária ganhar muito dinheiro? Tá ganhando muito dinheiro. Com uma vida desgraçada em casa? Ou é possível essa pessoa ter uma vida abundante com uma vida desgraçada em casa? Qual que é a tua visão sobre isso? Ganhar dinheiro, ela vai ganhar, ela pode ganhar, né? Mas abundante não vai ter plenitude, não vai... Cara, que paz que você tem tem conhecidos assim que o cara trabalha tanto porque ele não quer voltar para casa. Né? Porque assim, o trabalho assim. É um alívio para ele. Eu também. Eu conheço gente assim. O trabalho é um alívio. Outros que estão no trabalho desesperado para chegar em casa. Desesperado, cara, eu quero aquele final de semana com a minha família, eu quero viajar com minha esposa, meus filhos, eu quero jogar videogame com meu filho, né? Eu vou andar de bike com meu filho de 10 anos. Então, assim, porque minha esposa e minha filha não andam, senão eu andava com os quatro. Não que eu não tente, né? As bikes estão lá, mas assim, quem é meu parceirão é o meu filho de 10 anos, assim, para sair. Cada um eu tenho uma parceria, né, em casa. Então, assim, a minha filha é uma coisa, a gente cozinha junto, faz bastante coisa junto, conversa bastante. Minha esposa é minha parceira de tudo. Por sinal, a Ana é tua cópia. Sim, bem agitada. E a gente se entende bem também, assim, um outro. Mas... Cara, tem uma frase, né, que nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar, né? Sensacional. Uma frase bem batida. Mas é batida, mas é real. Certeira. Né? As pessoas falam muito assim, essa frase é clichê. Esses dias eu respondi no meu Instagram, mandaram assim, você falou uma frase clichê. Cara, mas eu respondi, mas a frase clichê, ela perde o poder quando você não pratica ela. Porque ela é clichê, porque todo mundo fala e por ser uma verdade. Sim. Mas o clichê não significa que é mentiroso. Sim. É real. Então essa frase que você falou é sensacional. Isso. E assim, teve um momento... Cara, nesses 20... A gente tem também academia em Londrina, tudo, e já tive outros negócios também. Nesses 27 anos, foram vários altos e baixos. Então, assim, tem tempos de avanço, tem tempos de... Não é parar, mas de você desacelerar. Tem tempo de você engatar uma terceira para subir a montanha. Tem tempo de você soltar a banguela e a coisa flui. Né? A Bíblia fala que tem um tempo para todas as coisas, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar. Então, assim,
houve um tempo que a gente teve um período de densas nuvens, né? A gente tem esse filho nosso de 10 anos, ele nasceu com câncer, né? E nesse mesmo tempo, eu falei assim, Senhor, eu vou cuidar do meu filho. O Senhor me deu o meu filho, eu creio que em primeiro lugar minha família, então assim, a gente deu uma desacelerada com força no trabalho. E eu e minha esposa, a gente trabalha junto, né? Então assim, a academia foi lá embaixo. A gente entrou em prejuízo e foram quase 3 anos de luta, Mas muito também Curitiba. quem tem emocional, né? Isso. E aí, foi um pouco antes dessa questão dessa mentoria e da consultoria que eu tinha com o pessoal de São Paulo ligado à academia. Então, assim, a gente... Foi uma guerra, né? A gente não comia direito, não dormia direito. Eu ganhei barba branca e perdi o resto de cabelo ali. Com certeza. E eu vejo, às vezes, fotos, assim, foi um período, assim, que desgastou muito a gente. Mas o Senhor é que sustentou todas as coisas. E a unidade minha com a minha esposa foi o que sustentou também. Sabe, a gente sempre foi muito parceiro, muito amigo, anda junto. Cara, não que a gente não discuta. A gente convive e você fala que a gente até é uma comédia, né? Porque assim, eu não escondo nada, né? Até a Vivian fala assim, cara, você é muito aberto demais, né? Eu falei assim, mas eu sou aberto demais. Essa é a minha essência. Por que eu vou esconder aquilo que eu vivo, né? Uhum. Se eu tô certo, eu mostro. Se eu tô errado, eu falo também. Falo pra todo mundo, cara, eu errei mesmo, né? E, pô, mané, né? Eu imagino que é por isso que nós se conectamos muito, porque Sim. eu também sou assim. Eu tenho dificuldade em lidar com pessoas dúbias. O que é uma pessoa dúbia? Que você olha e você fala... É isso mesmo, né? É isso mesmo. Essa tá pessoa é real mesmo? Sim, ou essa sim. pessoa está... A gente tem esse filtro bem parecido mesmo. Eu tenho dificuldade com pessoas que têm dificuldade de mostrar a sua verdade. Tem que ser autêntico. Né? Aliás, não é dificuldade de mostrar o verdadeiro eu, não. Porque a pessoa que tem dificuldade é o tímido, sim. Mas é a pessoa que faz isso de forma intencional. Ela está escondendo algo. Ela está escondendo algo. Aí ela se aproxima e eu tenho dificuldade. Quando eu te conheci, bom, você sabe disso, eu me conectei com você muito rápido. Sim. Porque eu falei até para a Laíde, na época, minha esposa, eu falei assim, esse cara é real. Esse cara certo ou errado, ele é real. Eu falei, eu gosto de gente assim. E aí, quando você fala do teu casamento, também é real, porque isso que vocês passaram, é isso que amadurece, né? Sim. E aí, assim, a gente quase perdeu a academia, estava construindo a casa, parou a casa, foi uma confusão. E aí, a gente, justamente esse consultor grande de São Paulo, ligado a academias, ele falou assim, cara, como é que vocês estão vivendo isso tudo e tão bem? Isso não existe, eu não conheço ninguém que passe por tanta desgraça ao mesmo tempo e consegue conversar, como eu estou conversando com você hoje, assim. Ele falou assim, como é que você mantém o nível alto? Aí eu falei, cara, é só Jesus. Porque assim... O cara não entende a paz que excede todo entendimento. Exatamente. E só pode viver a paz que excede todo entendimento quem está em guerra. Né? Só tem paz que excede todo entendimento quem está num processo pesado, numa luta, numa dor. Eu não assisti a palavra que a Vivian levou aquele dia, mas ela disse algo que depois foi replicado, que ela disse, abra a mão de entender. Isso. Não dá para entender. Não dá. Era uma coisa que eu falava, senhor, eu não entendo, eu não sei o processo, eu não sei o propósito, mas eu vou viver o processo para atingir o propósito que o senhor tem, eu não sei qual é. Mas depois disso veio a recompensa, depois disso abriu as portas para a Bluefit, depois disso aconteceu, não que não tenha luta, não tenha... Pô, veio a pandemia que acabou com tudo quase, né? A gente ainda tem rescaldo aí para ajustar do pós-pandemia. Então, assim, o mercado cresceu, mas tem lugares que... É até engraçado, em Maringá cresceu tanto que diminuiu a média para a maioria do pessoal, né? Em relação ao mercado de academia. Mas, assim, tem muita academia, então, assim, a oferta ficou... A demanda aumentou muito, mas a oferta cresceu mais do que a demanda. Então, assim, mas tá bem, tá tudo legal, tá tudo certo, mas já foi melhor um pouco, né? Então, só que o mercado muda, tem lugares que está excelente, tem lugares que é ao contrário, a oferta de serviço é muito abaixo da demanda, tipo Norte, Nordeste. Só que isso é cíclico também, né? É cíclico também, sim. Acho que em toda a área. É que a gente está, no meu ramo, no caso, a gente está vivendo um período pós-pandemia. O primeiro ano foi ruim, o segundo, terceiro, quarto, quase que dobrou, triplicou o mercado. Só que aqui na nossa região, sul-sudeste, mais Paraná e São Paulo, a oferta cresceu mais do que a demanda. Mas assim, próximo, não é nada gritante, nada terrível. Só que o mercado mudou muito, evoluiu, cresceu. Graças a Deus, a gente... Justamente, aquele evento que eu falei que a gente foi convidado para São Paulo, logo depois do meu filho ser curado. Depois, quando a gente estava assim, na fase mais difícil, veio esse livro, a virada de chave e tal, o acompanhamento,
tudo conexão que Deus fez. Levou a gente para o evento, conectou com pessoas, conhecemos pessoas que um para trabalhar a mente, o outro para abrir uma oportunidade, a porta dessa franquia. Cara, paralelo a isso, o banco me ligou oferecendo dinheiro. Vocês já viram o banco te ligar para Oferecer dinheiro? Isso não existe. Não, eu sei de banco que liga para cobrar boleto. Exato. O gerente me liga e fala assim, ó, tem um financiamento assim, 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 liberou uma carta de crédito e a gente escolheu 5 clientes na agência, a gente quer dar para você a carta para você fazer algum investimento no seu negócio. Você tem algum investimento para fazer? Eu falei assim, quê? Né? E é o favor de Deus. Existem momentos que Deus derrama a favor. Até falando... E nessa época, o teu filho já estava curado ou foi no meio? Tinha acabado de ser curado. Tipo assim, ó, uma coisa que eu ouvi de Deus, eu vou primeiro trabalhar seu filho, né? Curou ele, agora eu vou te arrumar a sua vida financeira. Primeiro arrumou sua casa, né? A gente estava bem, mas a gente estava em luta, né? Então, assim, nessa luta eu não tinha força para fazer o resto. Eu imagino. Então, cara, eu quase perdi o resto, mas eu me lembro que eu falei, Senhor, tudo que o Senhor me deu de negócio está aqui, eu vou cuidar do filho que o Senhor me deu e vou honrar minha casa e minha família. E quando estava falando assim, eu e a minha esposa aumentou ainda mais a nossa conexão, nossa parceria. E você praticou bem essa frase que você falou, né? Sim, sim. Nenhum sucesso aqui fora compensa o fracasso sim, de casa. Não, cara, eu não queria saber de mais nada. Tudo que eu queria era cuidar da minha filha, do meu filho, da minha esposa e depois a gente vê o resto, né? E então, assim, Deus honrou a gente, né? E levou para um próximo nível. Mas não é nenhum nível... Cara, a Bíblia fala que você tem que crescer de fé em fé, de glória em glória. Até o nosso pastor Gerson falou isso esses dias, né? É de glória em glória, de fé em fé. Como é que você ativa a fé? Com batalha, com luta, com desafio. Se tiver tudo fácil, que fé que você vai usar? Né? Então, assim, como é que você vai crescer se não tem... É igual academia, né? Como é que você vai botar músculo se você não provocar o desconforto, não provocar a dor? Para você crescer, você precisa provocar dor. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, são os estímulos, né, que te fazem avançar. Tem um líder que eu assisti um dia e ele falou algo muito sensacional, da Bíblia, inclusive. Ele falou assim, os humilhados, aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que choram serão consolados. Ele falou, então, só tem um detalhe. Para você ser consolado, você tem que chorar. Então, para você ser vencedor de algo, você tem que ter problema. Então, eu vejo isso muito dentro de empresa, que eu estava te falando, quando eu converso com dono de empresa, porque as pessoas pensam assim, ó, a pessoa para ser líder, ela tem que ser dona de empresa. Esses dias eu até conversando numa mesa, eu disse assim, não é verdade. Aí falou, mas dono de empresa não tem que ser líder? Eu falei, deveria. Tem que, até tem um psicólogo que ele desenvolve uma linha de raciocínio que ele fala assim, tudo aquilo que você fala vai gerar um peso em você e não é legal. Esse psicólogo fala isso. E eu defendo essa tese. Então eu disse, deveria, mas não é. Então tem muito empresário que tem mentalidade de CLT. Tem mentalidade escassa, bem curta. E tem muita pessoa que trabalha de empregado que tem mentalidade de liderança. Sim. Eu sou um caso desse. Eu sempre trabalhei como representante comercial, como diretor comercial, eu trabalhava para as outras pessoas. Mas eu sempre tive mentalidade de liderança. Eu tinha até um ex-chefe meu, que ele brincava, ele chamava eu de Zé do treinamento. Fala Zé do treinamento, por quê? Ele ia lançar algum produto, fazer alguma coisa, eu falava, você estudou o mercado? Você... E aí vem a mentalidade que as pessoas confundem. Esse tipo de liderança era assim, ó, eu não fiquei milionário à toa. Mas a pergunta é, o que é milionário? Aí a pessoa está numa empresa que fatura, sei lá, 10 milhões, a empresa dele faturava mais ou menos isso, mas ela tinha o potencial de faturar 20. Então, o que é ser milionário? É você faturar menos daquilo que a tua empresa comporta? E aí a pessoa chega num lugar que ela bota uma tampa. Isso. Ela fala assim, mas eu cheguei até aqui. Esses dias até eu estava conversando, estruturando... Ela botou um limite. Ela botou um limite. Eu estava estruturando sobre uma metodologia de mentoria online. E aí nós estávamos estruturando isso e eu disse frases que todo líder ou empresário fala que são pessoas que estão fadadas ao fracasso. Aí a pessoa falou, como assim? Eu falei, eu já dei mentoria. Eu já dei mentoria para pessoas que diziam assim, mas eu cheguei até aqui desse jeito. Então a pessoa que fala esse tipo... E para lá, né? E depois? Chegou até aqui, agora. Eu cheguei aqui do meu jeito. Aí eu perguntei assim, tá, você ficou rico do teu jeito. Mas aquilo que te trouxe até aqui não te leva lá na frente. Exatamente. Tá. Aí eu perguntei, você... E quem diz que mantém onde você está? Perfeito. Esse é pior ainda, né? E eu disse, você chegou até aqui do teu jeito, mas
aquilo te trouxe até aqui, não te leva lá na frente. Uhum. Tá, então para que você contratou a minha mentoria? Sim. Não, porque eu quero organizar a minha vida e ficar milionário. Aí eu pergunto, mas essa frase cabe no assunto? Porque eu cheguei aqui desse jeito, esse nível de prepotência, de arrogância. Sidney, você fala assim? Eu falo. Sim. Porque o cara me contratou, ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir. Ele está pagando para Ele ouvir. está pagando para ouvir. E aí eu Não tava... para maciar o ego. Né? Não. E, bom, você me conhece, você sabe que Sim, eu jamais sim. faria isso. Uhum. E aí a pergunta é sobre esse lance de liderança, de mentalidade. Uhum. Liderança é uma questão de mentalidade. Sim. É uma questão de posicionamento, não de posição. Uhum. Então eu vejo muitos empresários com essa mentalidade escassa. Uhum. Ah, mas ele é empresário. Legal. Só que se ele tivesse uma mentalidade diferente, ele seria muito mais próspero, ou no mínimo mais organizado, Uhum. ou no mínimo ele teria uma vida abundante nas 4 áreas da Sim. vida. Esse é um ponto. Uhum. O segundo ponto que eu vejo sobre liderança, disso que nós estamos falando, de ter toda a vida organizada, sobre esse posicionamento, que a empresa é a cara do dono. Uhum. Aí Sim. esse dono, que ele tem esse tipo de frase, de prepotência, ele contrata muitas vezes um profissional de fora para dizer assim, ó, aqui o único bom aqui sou eu. Uhum. O resto ninguém presta. Só que você vai avaliar a equipe, cara, a equipe é exatamente do jeito dele. Sim. Aí você fala para ele assim, ó, liderança é uma questão de mentalidade, ele fala, uma frase clichê. Uhum. Uma frase clichê que é uma verdade. Sim. E aí tem um ponto que muitas pessoas falam assim, contra fatos não há argumentos, Uhum. sobre o que nós estamos falando. Sim. Eu sempre falo assim, contra fatos verdadeiros. Sim. Porque tem fatos que há argumentos. Uhum. Por exemplo, é fato que tem muita gente que acorda de manhã e parece que Deus esqueceu ela. Uhum. É fato. A pessoa Sim. está sentindo, mas é verdade? Não. Não, não é. É fato que a pessoa olha para a vida dela e ela pensa assim, a impressão que eu tenho é que eu nunca vou prosperar. É um fato que ela está sentindo, mas Sim, é verdade? sim. Não, não é. Mas também é fato que a pessoa acorda de manhã e fala assim, eu Hoje. sou maravilhoso. É. Eu sou o rei Midas, onde eu relar vira ouro. Uhum. É um fato, porque ele Sim. olha para a conta corrente, para o carro Uhum. importado. É um fato, ele Sim. sente. Mas é verdade? Não, não é. Uhum. Então, quando eu começo a conversar nessa linha, eu falo, como é que está a tua família? Dentro do que nós estamos conversando. Uhum. Esse perfil que acha que é líder porque conquistou alguma coisa, e é legítimo que Uhum. conquistou, eles tratam com um pouco, eu não sei se você sente assim também, eles tratam com um pouco de desprezo, ou do tipo assim, não, mas o mais importante eu fiz, que é ficar milionário. Uhum. O mais importante eu fiz, que é ficar rico. É assim para você também? Ou só eu que Não, enxergo não. desse jeito? Não, eu concordo com você totalmente mesmo. Cara, é aquilo. Ou você vive aquilo que Deus tem para você e Deus tem o melhor, né? Só que você tem suas responsabilidades, você vai fazer o seu melhor onde você tá e Deus vai te honrar e te abençoar. Mas que tá meio esquisito aqui, eu me perdi no meio de tanta Sem problema. informação. Porque eu estava falando aqui sobre liderança, que é uma questão de mentalidade, Uhum. que esse tipo de mentalidade, ou para baixo se achando sim, sim. o pior, Tá. ou para cima se achando o último biscoitinho do pacote, que não é mentalidade Tá. de liderança. É Eu isso que nós no estávamos falando. começo lá, eu já tive também copiadora, tive outras coisas assim, né? Eu trabalhei no banco, comecei a trabalhar no banco com 16 anos. Mas eu sempre arrumava alguma coisa extra fora, algum negocinho, desde novinho. Então assim, tive outros negócios. Mas eu me lembro que eu tinha uma autoestima baixa no começo, assim, adolescente, né? Depois eu comecei a inverter, a tentar... Ainda assim, cara, não tinha livro sobre isso, não tinha muito livro sobre liderança, sobre gestão, sobre pessoas. Eu não tinha muito acesso a isso, cara, não existia internet, Acho que ninguém né? tinha, Nada. eu Então, assim... Eu para fazer um treinamento, eu rodava 300 quilômetros. É loucura. Então, assim, cara, e atingia um número pequeno de pessoas. Muito Hoje, pequeno. um esforço pequeno se atinge, cara, infinito. Bastante pessoas. Então, assim, eu me lembro que teve um tempo que eu tinha autoestima baixa, aí eu consegui reverter isso na minha cabeça, só que a minha autoestima passou. Perdeu o ponto de equilíbrio. Eu me lembro assim, ó, eu fui líder de adolescente na igreja, fui líder de jovens, trabalhando com casais. Então, assim, sempre, na real, eu acho que isso... Mas era uma igreja pequena, né, nessa época. Eu creio que Deus veio trabalhando a minha liderança já desde essa época. Fui co-líder, depois líder, co-líder de jovens, líder, e foi indo, né?
E aí teve esses altos e baixos, do período que eu não me achava nada e do meu período que eu me achava muito. Mas eu ainda era jovem, 20, 18, 16, 17 anos. Até que um dia eu comecei a falar, Senhor, peraí, alinha a minha visão com a sua, né? Que eu Romanos 12:2. Senhor, que eu renova a tua mente para que você experimente, comprove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso. E aí eu falo, Senhor, que eu me olhe como o Senhor me olha, que eu me entenda como o Senhor me entenda, que eu... e aí, cara, que você começa a ver, mano, todos nós temos baixa autoestima, porque Deus nos fez reis, sacerdotes, né? E Ele garante que nós somos nele mais que vencedores, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, o momento é ruim, cara, não baixa a autoestima, coopera para o seu bem. Tá em luta, vai cooperar para o seu bem. Perfeito. Tá na boa, honra a Deus e curte o seu bem. Então, assim, justamente aquilo de novo, né? Há tempo para todas as coisas. Mas aí eu consegui alinhar, né? Aí eu mudei o jogo, mudei a oração. Senhor, agora que eu enxergue os outros como o Senhor enxerga. Me mostra o que o Senhor tem na vida de cada um, para eu ajudar cada um naquilo que ele tem. Me mostra o que o Senhor tem com o Sidão. Pô, a gente anda junto, você sabe. Apareceram 3 candidatos a vereador na nossa célula, né? Assim, Senhor, como é que vamos lidar com... Tinha 4 na igreja, 3 com a gente. Meu Deus. Como é que a gente lida com isso, Senhor? Né? Me mostra o que o Senhor tem na vida de cada um, para eu ajudar cada um nesse momento que eles estão vivendo, naquilo que o Senhor tem de propósito para eles. Cada um. Algumas pessoas eles são todos conhecidos fora, na cidade, na igreja, em outras igrejas, em outras situações, esses 3 são conhecidos nos grandes pessoas nos segmentos profissionais e dentro de igreja também. E a galera se submeteu a andar com a gente, né? E a gente passou a ser líder deles. Eu falei, Senhor, o que eu vou entregar para esse povo, né? E aí justamente isso. Como eles já vinham fora, alguns eu conhecia um pouco mais, outros um pouco menos, ou de situações diferentes, mas eu falei, Senhor, o que o Senhor enxerga neles? E o que o Senhor tem neles? E o Senhor trouxe eles para andar comigo, o que eu tenho que entregar para eles? Né? Se o Senhor trouxe eles para cá, é porque eu tenho que dar alguma coisa para eles, do Senhor para eles. Então, Senhor, me mostre o que o Senhor tem, né? Me ensina a ajudar eles, são seus filhos, não são meus. Só que você, Emerson, você tem... Nós já falamos sobre isso. Você tem a legitimidade de uma liderança. E aí a legitimidade tem muito a ver com a idade emocional. Aqui está outro ponto. Então, assim, as pessoas acham que só existe uma idade emocional. Não há. São 4 idades emocionais. E nós temos 4 áreas da vida. A espiritual, a financeira, a sentimental e a profissional. Temos 4 idades emocionais. Eu já conversei isso com você, Tim. Então, a idade de criança, que é aquela idade emocional que a pessoa é birrenta, só quer fazer o que quer. Mimizenta. Tem a idade de adolescente, a pessoa inconstante. Sim. Hoje ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Essa inconstância que eu tive, que era alto e baixo. Uma hora eu tinha autoestima lá em cima, outra hora eu estava lá embaixo. Idade emocional do adolescente. Aí depois tem a terceira idade, que é a de jovem, que é da incerteza. Será que eu caso? Será que eu compro uma bicicleta? Será que eu vou morrer tal? E tem a 4ª idade, que é a idade da maturidade. Por que eu estou explicando isso? Você imagina a pessoa que na área espiritual ela tem a idade emocional de maturidade. Mas na área financeira ela tem a idade emocional de criança. Sim. Por que você vê muitas pessoas, grandes líderes, grandes empreendedores, e que não para dinheiro na mão? A pessoa tem grandes oportunidades e vive quebrando, e vive perdendo. Sim. Por quê? Porque a idade emocional é de criança. Quando eu trabalho isso dentro de empresa ou com pessoas... mas qual que é o ideal, Cid? Fala, cara, o ideal é você ter a idade de maturidade nas 4 áreas da tua vida. Sim. Mas é muito difícil. Mas tudo que é de valor é muito difícil. Faz sentido isso para você? Sim, sim. Então, aqui está o ponto sobre a idade emocional nas áreas. Sobre a tua área de liderança, você tem essa idade de maturidade. Sim. Por quê? Porque é muito legítima a tua liderança. Eu vejo muitos líderes que querem ser líderes. É possível? É treinável? Lógico que é possível, é treinado. Mas o primeiro passo é eles entender que líder não é aquele que manda. Líder é aquele que se responsabiliza. Sim. Líder é aquele que fala nós. Então, aqui está o ponto. Nós já falamos sobre isso, sobre a tua liderança. Falei, Emerson, você tem uma liderança que é legítima, cara. E você demorou um pouco, acho, para virar essa chave. Né? Porque assim, começou a aparecer todo mundo e eu falei... Muita gente grande. Aí eu voltei naquela... Aí, como eu já fui treinado nessa da autoestima baixa, o pequeno, eu falei, peraí, Deus, o Senhor trouxe para mim.
a gente está pelo menos igual. Então, assim, como é que eu vou, né, ser bênção na vida deles, né? Então, cada um tem algo melhor que... Cada um tem uma expertise, eu não sei como posso dizer. Uma expertise, uma característica. Todos têm pontos fortes e pontos fracos. Né? Só que todos têm algo em comum. Isso. Todos queriam ser liderados por você. Então, qual é a legitimidade de um líder? As pessoas não seguem essa liderança porque ela é forçada. Não, elas querem. Sim. Então, isso é uma liderança legítima. E como nós falamos aqui, uma liderança dentro de casa, a esposa, ela quer participar da missão do marido. Os filhos querem participar. Dentro da empresa, a pessoa, ela quer ser liderada por esse tipo de gente. E ministerialmente, as pessoas querem te guiar. Tanto que teve um momento ali de mudança de estratégia e tal, e todo mundo, não, mas nós queremos continuar aqui. Sim, mas é um momento de crescimento, todo mundo tem que crescer. Então, essa questão de que o líder impulsiona, né? Ativa, impulsiona. É o que eu pensei, quando eu comecei a falar, Senhor, o que eles têm de melhor e o que eu preciso ajudar? É justamente para onde eles vão, onde é que eu tenho que ajudar eles a irem, né? Como ajudar eles a chegarem mais longe, a irem mais longe. A crescer. Né? E crescer no propósito, crescer no chamado, crescer como família, como pais, isso que a gente está falando, o que precisa ajustar. Alguns precisam de ajuda na família, outros precisam nas finanças, outros precisam na área espiritual, outros precisam no casamento. Né? Mas ali é um grupo homogêneo, um grupo bom, muito bom, mas assim, todo mundo precisa de alguma coisa, assim como a gente também. Né? Uma coisa que eu creio muito é sobre essa palavra, né? Sarado para sarar, curado para curar, restaurado para restaurar, e eu agora ativado para ativar, impulsionado para impulsionar. Muito legal. Eu aumentei esses dois. Não, e é real. Ninguém pode ensinar um caminho que não caminhou. Isso. Então eu vejo muita gente querendo ensinar um caminho que a pessoa mesmo não caminhou. Isso. A pessoa está querendo ensinar algo, a pessoa pega uma receita, vou fazer uma analogia esdrúxula aqui. Sim. A pessoa pega uma receita na internet, aí ela faz essa receita, ela cozinha, dizendo que é cozinheiro. Não, querido, você fazer uma receita não te faz um cozinheiro. Assim como você sentar numa cadeira numa garagem não te faz um carro. Então, liderança é um caminho, é uma construção. Sim. Não existe construção sem desgaste, não existe construção sem sujeira, Sim. não existe construção sem perder noite de sono. Então, esse caminho de se tornar um grande líder, um grande empresário, ou um grande líder construindo uma grande família, quando eu falo grande, não só em número, mas com fundamentos, construindo um legado, para mim fica muito claro, cara, que é uma construção e tem que ter legitimidade. É ensinável? Lógico que é ensinável, só que a pessoa tem que querer aprender. Sim. É uma coisa que eu sempre percebi novinho, assim, cara, meu pai é fantástico, meu avô, os dois avós eram muito bons, tanto pai, da parte de pai quanto de mãe, mas o meu avô eu convivi bem mais com o meu avô materno, né? E assim, ele sempre falava sobre liderar, por exemplo. Meu pai também, eles sempre trouxeram para eles, né, a responsabilidade de ser exemplo. Então eu sempre entendi isso, desde que eu comecei nos negócios, na igreja, em tudo, foi tudo junto, misturado. E essa era uma dor que eu tinha, porque assim, tô lendo o livro Metanoia, né, do J.B. Carvalho, e ele fala alguma coisa sobre... Esse J.B. Carvalho é bom, muito bom, cara, muito bom. Baita líder. Baita, e esse livro é top demais também. E ele fala sobre Metanoia é mudança de mente, né? Então ele estava falando alguma coisa sobre a cultura grega, misturada a cultura grega entrou, depois a cultura romana veio, né, sobre a cultura, misturou tudo lá com a cultura judaico-cristã e criou-se a cultura grega, existia o profano e o sagrado, né? Mas a cultura bíblica é que tudo junto, misturado, tudo é do Senhor. Tipo assim, o sagrado é só a igreja, é só você orar na igreja, louvar a Deus, beleza. Agora o trabalho é profano, o sexo até no casamento é profano, todo o resto é profano. E o sagrado é só o que está relacionado à igreja. Mas não é, você serve a Deus e honra em todas as coisas. Né? A Bíblia fala, tudo que você fizer, faça como se fosse ao Senhor. Exatamente. Quando eu entro numa empresa e eu pego pessoas falando que é cristão, bom, você sabe o meu perfil, eu sou teólogo de formação, e aí eu entro
e a pessoa fala, eu sou cristão, eu sou cristã. Uhum. E eu vejo o perfil comportamental no trabalho, a pessoa arrastando chinelo, preguiçosa. Sim. Tem muita gente que quando eu vou entrevistar, tem uma coisa que eu aplico em mentoria que é feedback de honestidade. Então eu sento frente a frente Sim. e eu falo assim, viu, o que é roubo para você? A pessoa fala assim, roubo é eu pegar essa xícara e levar para minha casa. Eu falo, não, roubo é tudo aquilo que você pega que não é teu. Sim. Faz sentido? A pessoa faz. Tá. A empresa chega atrasado, sai a empresa antes. te contratou para você trabalhar das 8 às 6. Você chega às 8h15 e sai às 5h30. Você não acha que, no mínimo, não é honesto da tua parte? Sim. Eu não uso a palavra roubo, eu falo, Sim, não é sim. honesto da tua parte. E aí, a pessoa muitas vezes gosta ou desgosta. Aí eu falo, você é cristã? Deixa eu te falar, eu já peguei pessoas que diziam que era pastora. Eu disse, viu, aonde que eu enfio o versículo? Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, para a glória de Deus. Aonde que se enfia esse versículo? Ah, não, mas isso aí não é para o trabalho. É para tudo. Querida, É. tudo. Tudo. A Bíblia diz que corpo, alma e espírito e tá tudo ligado. que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Uhum. Tem que ser. Esses dias eu vi um líder falando numa pregação, achei sensacional. Ele disse assim, ele disse que uma pessoa procurou ele na igreja e falou assim, pastor, é proibido ir na balada, é proibido ir não sei na onde. Ele falou, eu não vou te responder isso. Ele falou, eu vou te perguntar de outra forma. 2 perguntas eu vou te fazer. Você convidaria Jesus para ir com você? Primeira pergunta. Segundo, você fazendo isso vai glorificar Deus? Ele falou, pô, pastor, mas aí não, né? Ele falou, irmão, não tem como eu fugir da pergunta. E no trabalho é a mesma coisa. Sim. Eu trabalho 20 horas por dia. Para quê? Para se mostrar? Você está trabalhando só por causa do dinheiro, porque a Bíblia diz que os 2 senhores é Deus e o dinheiro, que é mamon. Ou a intenção sua está correta? Eu estou fazendo isso, estou trabalhando 20 horas por dia para a glória de Deus. Deus me deu essa empresa. Mas e a tua família trabalhando 20 horas por dia? Nós que somos homens maduros, sabemos que tem tempos e tempos. Sim, Igual você sim. falou aí, Eclesiastes. Há tempos para todas as coisas. Eu já trabalhei 18 horas por dia muito. Sim, eu também. De virar, quando vai abrir uma academia nova, ou mexer ou mudança, de virar Isso. 36, 40 lá dentro. Só que, como você disse, a minha filha casou esses tempos e um dia eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim, Rafa, o pai foi muito ausente? Ela falou, pai, você nem sempre foi presente, mas ausente você nunca foi. Legal. Porque aqui está o ponto. Está disponível, tá ali. Aqui está o ponto. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça como se fosse ao Senhor. Isso é liderança. Seja independente daquilo que você está liderando. É disso que você está falando. Sim, exatamente. Hoje, Emerson, nas tuas empresas, qual a maior dificuldade que você fala assim, Sidão? Cara, tá muito difícil. Porque você falou que tem há 27 anos. Sim. Mudou muito o perfil dos colaboradores mesmo. Exatamente o que você falou. Ontem eu fui para Londrina e a gente constatou coisa que a gente já sabia, que é justamente isso. Chegando atrasado, saindo antes do horário, fazendo intervalos que não existem. Qual que as maiores desculpas ou as melhores, pelo menos? Cara, a pior, eu vou te falar. Não, eu não saí fora do horário. Não, eu não fiz. Mas, cara, tem testemunha, tem câmera, tem sistema, tem tudo. Entendeu? Eu tô falando com a pessoa assim, aberto, mano, vamos corrigir isso aqui? A pessoa fala, não, eu não fiz isso. Eu falei, mano, você tá fazendo? Não, eu não estou fazendo. Nem ela enxerga. É assim, a geração nova tem dificuldade de... Ela não acha que ela tá errada. Entendeu? Ela vai procurar uma justificativa para justificar o erro, e o erro não é erro. Erro sou eu que tô cobrando o que é o combinado. Né? Mas às vezes a gente até tá tão desgastante isso que às vezes a gente passa um pouco batido bastante coisa. Mas aí chegam momentos que um prejudica o outro. Então chega a hora que você tem que intervir. Porque tem linhas de liderança. Dentro de uma empresa tem linhas de liderança. Esse perfil de pessoa que só se justifica, por exemplo, como eu te disse, tem empresário que só justifica. Mentalidade de escassez. Ele não é um líder. Ele é um empresário que ganhou dinheiro, mas ele não tem cabeça de liderança. E aí eu vou treinar ele, mudar a mentalidade. Esse perfil de gente que só sabe se justificar, é a mentalidade de escassez. Eu vou usar uma palavra até forte. Eu odeio justificativo. Então eu sou até meio conhecido por ser meio duro com isso. Você desculpa, eu fiquei de trazer a água às 7 horas e eu cheguei às 7h30 porque choveu. Irmão, choveu para todo mundo. Claro. Ué,
Exato. Choveu para mim também, eu cheguei a 7. Mas você tem carro e eu vim a pé. Cara, se eu tivesse a pé, eu sairia 1 hora antes. Uhum. Fica parecendo que é algo meio injusto, Uhum. fica parecendo que é algo meio autoritário. Não é, cara. Isso aqui é uma linha de autorresponsabilidade. Sim. Mundo adulto. Ó, em mentoria eu falo muito isso. Tem mundo adulto e mundo infantil. Uhum. Quando a pessoa quer decidir algo, eu falo em que mundo que você quer decidir? Isso. No mundo adulto ou no mundo infantil? Uhum. Isso é mundo adulto. Eu vejo essa mentalidade de escassez precisa de um tipo de liderança. Qual é o tipo de liderança? Que é um tipo de liderança, cara, autocrática. Uhum. Que é assim, ó, das 8 às 6, não cumpriu, porque não dá para dialogar com quem não está disposto a dialogar. Sim. É bem isso, não dá para dialogar. E o problema é a rotatividade. Sim, isso. É E aí entra nessa mesmo. E tá muito alta a rotatividade. Eu ainda tenho pessoas comigo que estão há mais de 10 anos. Esses, ó, tranquilo, eu não tenho esses problemas com eles. Uhum. Mas a galera, 6 meses, 1 mês, 3 meses, 4 meses, cara, é difícil acertar um. Acerta, existe, né? Óbvio. Mas a galera não é mais tão autotreinável, não vem... Cara, eu acho que isso vem de família, né? Porque assim, os pais preparavam. Eu estava falando, meu avô me dava exemplo, meu pai liderava, por exemplo. Eu lidero, por exemplo, na minha casa, na minha família, na igreja. Antes de ser franquia, antes de ter mais de uma unidade, eu estava bem presente. Então, você conhece até, a gente pode até falar Wesley, né? Uhum. Você treina com o Wesley. Treino com o Wesley. Wesley, cara, o cara tem doutorado em Barcelona, né? E, mano, ele trabalhou comigo, foi uma bênção, era um menino super legal. E eu ia falar a do gente Wesley, conversa. ele gosta de você Pois assim. é. Ele falou, eu aprendi a trabalhar com o Emerson. Sim, os meus melhores parceiros que eu tive, todos hoje são empresários. Quase todos eles têm as suas hoje. Os melhores... Cara, todo cara bom... É assim, você tem que saber também a hora de soltar, né? Tem. Então, assim, todos os caras bons, eles estão bem. Outros ainda estão com a gente, bons que estão com a gente. E tão bem. E tão bem. Mas, assim, a rotatividade esses caras, eles não ficaram rodando, eles passaram... eu tenho um parceiro num negócio que trabalhou comigo 10 anos. Né? Ele cuida de um outro negócio meu hoje em outra cidade. Ele é meu parceiro. Ó, sobre o que você está falando, esses dias eu saí com a patroa e nós fomos chupar um sorvete numa sorveteria aqui em Maringá. Chegou lá, eu vi uma menina muito descolada, falando bem, uma menina bonita, boa aparência. E eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu vou conversar com essa menina. Ela veio na mesa, eu falei para ela assim, você é boa, hein? Você conversa bem, você é uma menina bonita, de onde você é? Ah, eu vim, falou um estado bem de longe e tal. E eu tenho uma cliente em Maringá, que ela tem uma loja muito legal, num shopping muito bacana. E essa menina trabalhando numa sorveteria bem simplesinha, né? Ah, Sidney, é desmérito? Não, só que ela não tem lugar para crescer. Não teve a chance. Eu disse, você tem interesse? Nós estamos falando sobre mentalidade. Ela falou assim, eu tenho, dá o teu telefone. Tacou fogo no fundão. No outro dia ela já me mandou uma mensagem e tal, não sei o quê. Eu falei com a dona da loja, ela falou, Sid, se é indicação tua, eu vou contratar. Ela entrou em contato com a menina nem respondeu ela. Aí eu vou te falar o que aconteceu, já vou... premonição. Ela conversou com os amigos dela de mentalidade de escassez do serviço e eles devem ter desanimado ela. O que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? Não é para você. Isso, em outras palavras. O ambiente. Fica aqui com a gente. Fica aqui, não cresce não. Sim. E ela ouviu esse tipo de gente. Aí entra também, Emerson, assim, ó, a pessoa, Deus deu um monte de talento para a pessoa, deu um monte de qualidade. Sim. Só que a pessoa, cara, ela decide, porque a vida é uma decisão, ela decide escutar as pessoas erradas. Sim. Essa menina era para estar trabalhando nesse shopping, num shopping legal. Uma gerente já. Uma gerente e tal. Um monte de loja bacana, e ela tem perfil para isso, tanto de aparência, conversando muito bem e tal. A pergunta, aí antigamente eu falava assim, qual é o problema dessa pessoa, cara? Porque eu sempre fui um cara que desde a infância eu sempre quis muito. E eu também. Eu costumo dizer assim, você quer ou você quer muito? Eu vejo um monte de gente falando que quer, mas não quer muito. Porque querer muito é diferente de querer. Porque o querer muito sempre vai ter renúncia. Sim. O querer muito, você vai parar de ouvir amizades que, aliás, eu não sei nem por que você tem essas amizades. E aí eu olhei para essa menina, a hora que eu vi a mensagem dessa cliente minha, falando assim, ela nem me respondeu. Cara, é meio frustrante. Porque dá vontade de falar assim, o dia que eu ver alguém capaz
num empreguinho ruim, eu Uhum. nunca mais vou ajudar. Dá vontade. Uhum. Só que daí tem algo que é um discurso meu. Eu sempre falo para minha esposa, falo, Laíde, cada um dá o que tem. Sim, exato. É o que eu tenho para dar. Então, Uhum. quando eu vejo alguém capacitado, só que, cara, é frustrante. Uhum. Você fala, você tem potencial para fazer. Só que também a maioria tem esse comportamento. Sim, sim. Mas tem uma moça que eu treinei ela numa empresa que eu mentorei e ela saiu dessa empresa. Uhum. E eu levei ela para uma empresa que eu dou mentoria. E essa menina, cara, ela ouve tudo que eu falo. Uhum. Não porque eu falo. Não é uma teoria minha. Teoria de estudos. Tá? E essa menina, ela entrou numa empresa e ela é a mais nova da empresa e a empresa já fitou os olhos nela Uhum. e falou, Sidney, eu acho que essa menina pode gerenciar a loja, tá? Uhum. Cara, ela não tem um mês de empresa e ela já está entre as candidatas Uhum. para gerenciar a loja. Por quê? Ouve as pessoas certas. Sim. Muda o comportamento. Entrou dentro dessa loja, eu falei, aqui dentro tem gente medíocre, gente boa. Uhum. Ela falou assim, tá. Ela escolhe quem ela vai Isso. ouvir. Eu ia falar, tem que escolher com quem você vai andar e quem você vai ouvir. Porque você vai ser abordado por gente. É a história da questão do tubarão, né? De andar com tubarão, como que é? Cara, leão não anda com hiena. Anda, né? Não, leão não anda com é. hiena. Leão anda com leão. Não é, isso. Leão anda com... Hiena anda com quem mesmo? Não, a hiena, tipo assim, eu costumo Ela falar... vai depois, né? Ela vai pega o depois. resto. A hiena, esses dias, eu não sei se foi lá no GC, em algum lugar, eu tava falando assim, ó, que tem a pessoa que parece hiena. Aham. Deu uma hora. Tá, passa Pode pra... bater uma hora. Tá. Só ir Olha. encerrando o assunto. Eu até tava pensando como é que a gente encaixa. Não, mas nós vamos encaixar. É assim, ó, que tem a pessoa que é hiena. O que é a pessoa hiena? Ela ri, Uhum. ela come fezes o ano inteiro, ou seja, só se alimenta do que não presta, Uhum. ri o ano inteiro. Cara, qual que é a ideia? Você tá rindo Sim. do quê? E aí eu também gosto de uma expressão que fala assim, ó, animal fraco anda em bando. Isso, tá. Animal forte, não é que o animal forte ele anda sozinho, não. Mas animal forte, ele vai andar com menos gente. Sim. Porque até a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são Uhum. escolhidos. Então, esse perfil de gente que tem essa mentalidade... Cara, é muito clichê as pessoas falar de mentalidade, mas, Uhum. cara, não tem. Sim. Não tem. Eu falei esses dias no Instagram, eu falei assim, ó, o teu hálito é da comida que você comeu, Sim. não da comida que você cheirou. Uhum. Então, assim, mentalidade é sobre aquilo que você consome, Uhum. que você lê, que você assiste, de pessoas que você ouve. Sim. Não sei. É para você assim também? Sim, com certeza, com certeza. O ambiente faz, o meio faz o... Eu não sei essa frase. O ambiente, ele constrói a pessoa, ele Isso, influencia isso, muito isso. a pessoa. E aí, assim, ó, o ambiente influencia você ou você influencia o ambiente. Uhum. É você que define. Isso. Ah, Sidney, mas então eu vou estar num ambiente ruim, ele pode me influenciar. A pergunta é, o que você está fazendo aí? Uhum. O que você está fazendo aí? Sai daí. Por exemplo, Deus trocou os ambientes que eu frequentava. Eu caí lá no Eu ambiente também. que você estava. Trocou totalmente. Cara, e era tudo muito novo. Uhum. Tudo muito novo. Eu não fiquei com medo desse ambiente. Eu avaliei e eu disse, tá bom, se Deus quer que eu cresça, eu vou crescer. A gente percebeu, né, nesse tempo aí, teve gente que chegou e se assustou, né, falou, não é ambiente para mim. E a gente estava lá para ajudar quem quisesse, quem chegasse a crescer, a amadurecer, a avançar, a melhorar. Né? Mas teve pessoas que chegaram e falaram assim, não, É muito pra mim. muito para mim. Cara, a casa estava aberta, a porta está aberta, todos estavam abertos para ajudar. Ali, cara, é quase que um por todos e todos por um. Então, mas esse tipo de mentalidade, tipo assim, é muito pra mim, é tipo assim, Sim. deixa eu ficar na minha zoninha de conforto. Isso. Cara, eu tive que esticar, eu Isso, tive que eu crescer, também. Aham. porque ali um monte de gente falando bem, um monte de Uhum. gente com informação, inteligentes, com sabedoria, e aqui tá o ponto.